Seja muito bem-vindo ao Enfoque. O Banco Central grego avisa que a falta de acordo vai levar a Grécia a sair do euro e as consequências vão ser desastrosas. Mas Tsipras está preparado para arcar com as responsabilidades, admite dizer um grande não aos credores. Desde outubro, a banca grega já perdeu 30 mil milhões de euros em depósitos e a agenda de pagamentos ao FMI, BCE e reembolso da dívida de curto prazo só piora um cenário que já é negro. É um aviso muito sério. O Banco Central da Grécia diz que a falta de um acordo entre Atenas e os credores vai ter consequências desastrosas. O relatório de política monetária traz palavras claras. A incapacidade de alcançar um acordo marcaria o início de um percurso doloroso que conduziria inicialmente a um default grego, depois à saída do país da zona euro e, muito provavelmente, à saída da União Europeia. A autoridade liderada por Yanis Stournaras nota ainda que a crise, agora gerível, se tornaria incontrolável com a saída do euro e com grandes riscos para o sistema financeiro e bancário. Desde que o novo grego tomou posse e as negociações começaram com os credores europeus, que a falta de confiança abalou os indicadores gregos. Os juros subiram, as empresas deixaram de ter acesso ao mercado de capitais e, desde outubro, já desapareceram 30 mil milhões de euros dos bancos gregos. Só no primeiro trimestre do ano, a fuga de capitais do Alpha Bank, Eurobank, National Bank of Greece e Piraeus Bank atingiram os 25 mil milhões de euros. We are coming to the end of the wire for Greece at the moment, and certainly I think we're waiting for somebody, whether it be the creditors or Greece, to capitulate at this particular point. I think given the fact that we have seen such a massive flow of deposits out of Greece, there is very little leverage left, and I do feel that Greece will more than likely be the first to blink. A questão agora para os bancos parece ser quanto mais tempo é que conseguem jogar com o colateral e o acesso à liquidez de emergência do Banco Central grego, assegurada pelo BCE. Enquanto o acordo não chega, se é que vai chegar, economia grega, banca e sistema financeiro estão de pés e mãos atados. Para dificultar a equação, a Grécia tem uma agenda de pagamentos muitíssimo exigente, para muitos analistas impossível de cumprir. Entre pagamentos ao FMI, BCE e reembolsos de dívida de curto prazo, são mais de 20 mil milhões de euros até ao final de 2015. Neste mês de junho, vai ter de pagar ao FMI e a detentores de dívida de curto prazo mais de 3 mil milhões de euros. Em julho, entre pagamentos ao FMI, BCE e dívida de curto prazo, o valor aproxima-se de 7 mil milhões. O valor alivia, no pico do verão, quando Atenas terá de repagar 4.188 milhões ao BCE e a detentores de dívida de curto prazo. O ritmo alivia depois em setembro, com um pagamento de quase 3 mil milhões e baixa mais em outubro, quando Atenas terá de pagar cerca de 1.850 milhões de euros. Em novembro respira de alívio, não paga nada. E em dezembro há mais 1.200 milhões para pagar. Esta quinta-feira é dia de Eurogrupo, mas ainda ninguém sabe dizer para onde vai a Grécia. Nuno Encarnação e Hortêncio Martins são os convidados deste Enfoque. Muito boa tarde. Hortêncio, começava por si. O Primeiro-Ministro veio hoje dizer que Portugal está preparado para o que possa acontecer na Grécia. O nível de alerta está em máximos e é por isso que nesta altura já temos o governo português também, de facto, a proferir palavras relativamente a um cenário de saída da Grécia do euro. Sim, efetivamente o Primeiro-Ministro já se pronunciou sobre isso, dizendo que os portugueses poderiam estar descansados completamente sobre uma situação mais crítica e que essa será do pior cenário da saída da Grécia do euro. Agora, eu não sei se é assim tão credível essa palavra dada pelo Sr. Primeiro-Ministro. Reservas é que tem. Não, porque de facto os economistas, os analistas sobre esse cenário, todos sabem que é um cenário que pode ter grandes consequências para a Europa e, portanto, que em muitos casos não se sabe bem o impacto desastroso, certamente, que pode ter em relação, porque nós estamos a falar de uma hipótese de saída da Grécia do euro. E, portanto,
essa palavra do Primeiro-Ministro percebe-se que quer dar um conforto aos portugueses, e nós sabemos que o facto da almofada que o IGCP pode ter relativamente a alguns reservas, os chamados cofres cheios da Senhora Ministra das Finanças, também só poderão resolver uma pequenina parte do problema que se pode vir a dar. E, portanto, o que aqui volta a ser crucial será novamente o papel do BCE, como aliás foi no passado, porque eu já aqui o disse, e o seu Primeiro-Ministro sempre fez jus à questão da descida das taxas de juros, que teria correlação com o seu papel, o papel do governo português e a atitude do governo português, mas nós sabemos que não foi assim, foi uma inversão de política do próprio BCE que fez com que as taxas de juros atingissem os mínimos, e o que aconteceu em vários países. E agora voltamos a ver que essas taxas de juros já voltam a subir, precisamente com o cenário de instabilidade que os mercados hoje apresentam com o que está a acontecer na Grécia. Deixa-me colocar a questão nestes termos. O que os economistas e, sobretudo, analistas de mercado têm dito é que, de facto, o risco de contágio está relativamente circunscrito nesta crise, ou seja, neste momento, até porque o Banco Central Europeu tem armas para poder evitar esse contágio. Mas dizem que o problema que se coloca é numa outra crise que haja do género na Europa. Portugal é o primeiro na linha a ser testado, em vez de ser a Grécia, porque a Grécia já estaria fora do euro. Isto não acaba por limitar, constranger tudo o que forem as políticas deste governo e sobretudo já do próximo, seja ele qual for? Essa questão que coloca, eu penso que é muito pertinente, porque de facto essa questão do contágio e por isso é tão importante o que a Europa decida fazer relativamente à Grécia, não por causa do governo da Grécia, mas por causa dos compromissos e do que significa a Grécia na Europa e a Grécia no euro. E portanto, de facto, essa questão do contágio é crucial. De certa maneira também concordo que pode estar circunscrito, mas a questão de, a partir daí, Portugal pode aparecer na primeira linha de ataque, digamos assim, relativamente aos mercados, porque é disso que nós estamos a falar. No fundo, eu acho que todos já perceberam que se trata de uma correlação de forças entre aquilo que o BCE e a própria Europa, os decisores políticos, consigam mostrar aos mercados e aquilo que nessa relação de forças os mercados perceberem. E, portanto, eu acho que tudo se joga exatamente aí. Quando o Banco Central Europeu ou os decisores políticos mostrarem e mostram, e já o fizeram em determinada altura, que estão dispostos a intervir, os mercados retraem-se. Quando se deixa que estas situações de instabilidade progridam, os mercados voltam a mostrar a sua força, que é novamente o que se está a passar relativamente à Grécia. Eu acho que a Grécia tem um significado tão importante para a Europa, não só do ponto de vista do euro, mas também em termos do seu posicionamento geoestratégico, mesmo em relação à NATO, em relação aos países com que faz fronteira, que vale a pena um grande esforço para percebermos o que é que os gregos também já passaram, mas também a necessidade de mantermos a Grécia na Europa, no conceito da União Europeia e do euro. Na encarnação, houve palavras de facto do lado do Primeiro-Ministro e também da Ministra das Finanças dizendo que as necessidades de financiamento estão garantidas para este ano e próximas de estarem garantidas para os 6 meses para os primeiros 6 meses de 2016, mas de facto, e voltando aqui um bocadinho a esta questão de numa futura crise, se confirmar o pior do lado da Grécia e Portugal, é o primeiro na mira também dos investidores. Não deve haver também aqui algum tipo de estratégia de concertação entre o Governo e a Europa sobre essas matérias, garantias da Europa e do Banco Central Europeu que estarão lá para premiar Portugal, se Portugal foi visto sempre como o bolo da Europa? Bom, antes de mais, este exemplo reflete exatamente aquilo
que o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Finanças diziam há uns tempos atrás, que de facto os cofres estão cheios por alguma coisa, estavam cheios. Primeiro, para pagar antecipadamente a dívida do FMI, como se comprovou. Segundo, para ter uma rede de suporte para qualquer caso que ocorresse e que se estava à espera que houvesse também um problema na Europa, como a questão da Grécia. Isto é logo uma diferença grande em relação a 2011, que em 2011, como nós sabemos, Teixeira dos Santos tinha pouco mais de 300 milhões de euros em caixa para pagar salários e pensões e teve que pedir ajuda externa, como é evidente. Segundo ponto que vale a pena referir aqui também, vale a pena recordar que este mesmo PS de hoje, que não fala nisso, há uns meses atrás, pavoneava-se no banquete da vitória eleitoral do Syriza, dizendo que aquilo é que era a esperança da Europa, que o futuro da Europa começava ali. Ora, vê-se que o futuro da Europa não começa ali, termina exatamente ali com aquela vitória. Porque o que aconteceu é que a irresponsabilidade foi de tal ordem grande destes novos governantes gregos, inexperientes, completamente demagógicos. Quer dizer, houve demagogia total na eleição destes novos governantes. Prometeram ao povo aquilo que não podiam dar, aquilo que só podiam dar que se a Europa fosse solidária, e toda a Europa junta, incluindo o Sr. Hollande, também outro grande arauto das vitórias socialistas e da mudança de paradigma da Europa há uns anos atrás, aliás, com António José Seguro, na altura na liderança. Todos estes exemplos que o Partido Socialista sempre seguiu como uma grande vitória da Europa, deram no que deram. E inverteram toda a sua trajetória. Mas a verdade é que E a o Europa... discurso não há alternativa também não tem capitalizado votos. Basta olhar para a abstenção a subir. A verdade Não, mas que... o que é facto é que o único discurso radical que o Syriza fez, e o discurso na altura da campanha eleitoral do Sr. Hollande, que contrariava em tudo aquilo que era a questão da União Europeia, como é que ela se iria dirigir nos próximos anos, foram de facto vencidos. E por isso não é a Europa toda contra um, não, é esse um que de facto não está bem na Europa, porque não cumpre as regras europeias. Andamos há demasiados meses a assistir a isto, a Europa de facto a tentar todas as soluções e mais algumas, e há aqui a divergência que eu noto naquelas propostas que saíram na reunião é mais ou menos isto. Aquilo que eu percebi, não sabendo depois qual é das verdades da reunião, porque houve verdades contraditórias. Até porque Juncker veio hoje também dizer que o governo grego estava a mentir aos gregos sobre as propostas que a Comissão Europeia estava a fazer, portanto... Mas aquilo que vale a pena ver dessas propostas que foram feitas, que é muito a ideia do Partido Socialista, que é o plano que eles apresentaram para o corte de 2 mil milhões, era sobretudo apresentar taxas e subidas de impostos. E redução das despesas quase não havia. E esta é a diferença de que a Europa exige agora. A Europa exige que, de facto, haja redução da despesa e que também baixem os impostos e as taxas, porque assim não há nenhuma economia que se desenvolva. Veja bem, o IRC que eles propõem, a subida de IRC na Grécia que eles propõem, está em linha com o Partido Socialista. Está tudo em linha. Porque o PS, na altura, concordou com a taxa para 19%, 18%, 17%. A Grécia faz exatamente esta proposta de subida do IRC. Desse ponto de vista, o atual governo até tem propostas de redução de impostos menos ambiciosas do que tem o Partido Socialista. Mais prudentes, mais realistas, porque o Partido Socialista assenta numa previsão... Mas estamos a comprar subidas de impostos com subidas de impostos? Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que, de facto, na questão do IRC há uma subida clara, não é? E o Partido Socialista defende. Eu estou a fazer esse paralelismo porque é exatamente as propostas que este governo grego pôs em cima da mesa era também, por exemplo, subida da IRC. E o IRC na Grécia não está a 17% nem a 18%, está a 20% e muitos por cento. E por isso... Eu acho que a rejeição... E ninguém pagando depois também fica mas a rejeição da Europa é exatamente neste confronto, que é a Europa defende que haja uma despesa pública mais baixa, uma despesa do Estado sempre mais baixa e não indo sempre pela via dos impostos. Foi aquilo que nós assistimos em Portugal ao longo dos últimos anos. Quando havia um problema, aumenta-se impostos. É tão simples quanto isto. Mesmo a questão das pensões. Mas a redução da despesa nesta legislatura também não foi certamente um dos pontos fortes em termos de... 10 mil milhões que houve redução da despesa efetiva. O que eu estou a dizer é isto. Compensado também por um enorme aumento de impostos, expressão de Vítor Gaspar. Mas isto é tão claro quanto isso. Mesmo na questão das pensões. O Sr. Primeiro-Ministro, no outro dia, foi muito claro no Parlamento. Disse, temos um problema de 600 milhões na questão das pensões e das reformas. Nós não prometemos nenhum corte nas pensões e nas reformas. Temos que arranjar e resolver o problema. Se não houver nenhuma solução, a única alternativa é a subida de impostos naquela mesma grandeza dos 600 milhões de euros. Mas é isto que sempre se fez em Portugal. Resolvia-se sempre o problema com subida de impostos. E veja-se a carga fiscal que nós temos, que é uma coisa inacreditável. E, portanto, fica a alternativa, ou se cortam as pensões ou se aumentam os impostos? Ou se corta a despesa pública, eu não estou a dizer que se cortem as pensões, nada disso, mas só se arranja uma alternativa dessas, ou então, imediatamente a solução é a Syriza, é aumentar impostos. Bem, deixe-me só acrescentar, Alexandra, por favor, porque rapidamente, para podermos passar à TAP. Disse aqui algumas coisas que ele próprio entrou em contradição com aquilo que diz. É assim,
Eu acho que todos os governos, a principal preocupação que devem ter é com as suas populações. E isso penso que nós estamos de acordo. E mesmo na Grécia. E parece-me também que já, não sei se o PSD e o CDS já decidiram que a Grécia deve sair do euro Nunca portanto, dissemos isso. não, é Deus que queira que a Grécia se acaba mantenha por no euro. dizer que a Grécia era dispensável porque face ao comportamento que tem tido, foi aquilo que disse. Não foi, não. E além também gostava de dizer outra coisa, também me parece ir longe demais quando às tantas está a admitir que a Europa não deve ser solidária, porque isto de ser solidário é de menos. Não, é que acabou por usar esses argumentos. Deixa-me só fazer aqui um ponto. E deixe-me também completar ainda outra questão sobre para verem a solidariedade da Europa e de todos os países. Há pouco tempo atrás, em 2012, foi perdoada à Grécia 81 mil milhões de euros em dívida, em que este país tinha só na banca 1,5 mil milhões de exposição. A Europa tem e foi como solidária. seu ponto fundamental na sua construção a solidariedade. É um projeto de solidariedade entre os povos. Mas só para dizer isto. E, portanto, nós também temos que ajudar a construir soluções em que os povos possam pagar as suas próprias dívidas. Mas a Europa tem falhado nesse caminho, é isso? E só acrescentar, eu acho que nós temos que ter a compreensão que não pode haver uns países que ganhem à custa de outros e que nessa economia globalizada sejam só uns a ganhar e os outros a perder. Mas a verdade, a verdade é que essa tem sido a luta dos últimos 4 anos, protagonizada por vários países. Em Portugal, eventualmente, um discurso mais forte relativamente a esse ponto, até do lado do Partido Socialista da Coligação, mas vimos isso acontecer sobretudo em Itália e em França, que era pôr a Europa a pensar de uma forma mais solidária. Sim. Mas isso acabou por não haver grandes mudanças. Continuar na base do wishful thinking faz algum sentido? Eu acho que faz sentido. Eu acho que, infelizmente, os povos, mesmo quer individualmente também, a nossa sociedade hoje em dia tende a pensar só para os seus próprios interesses. E a solidariedade realmente parece uma palavra vã, mas isto só acaba mal. Não acaba bem, porque a vida em sociedade, a construção e a eliminação de guerras dá-se com a construção de objetivos comuns e a solidariedade tem que estar presente. E depois tem que se trabalhar para essa mesma solidariedade em que as pessoas também têm que cumprir os acordos a que chegam, naturalmente. Mas também tem que lhes ser dada oportunidade para que, com o seu próprio trabalho, consigam pagar as suas próprias dívidas. Mas hoje, a propósito disso, tenho que lhe fazer esta pergunta, a propósito disso mesmo, Jean-Claude Juncker, que é o homem do Portugal 2020, é o homem do investimento na Europa e do crescimento na Europa. E sabendo o papel que isso tem para a criação de emprego, para a dinamização das economias. Talvez até diferente de uma lógica mais alemã, aparece hoje a dizer, num tom muito irritado, eu não defendi as propostas que o governo grego está a dizer que eu defendi e não estão a falar a verdade. Mas isso nós não estamos, nenhum de nós lá está. Podemos realmente dizer que a Europa não está a querer ser solidária? Não é isso. O que eu estava aqui a confrontar relativamente ao que eu considero que é o projeto europeu e aquilo que os povos devem de exigir dessa mesma Europa e que, no fundo, requer também a união destes países que estão mais em perda relativamente à construção do projeto europeu. Naturalmente, nem a Alexandra, nem o Nuno Encarnação, nem eu estivemos presentes nessa reunião e, portanto, admito que no confronto das promessas que o governo grego fez, que haja aí ruído. E que uma coisa não corresponda diretamente à outra. E, portanto, é preciso que se deem passos concretos, porque a Grécia não pode e a Europa não pode viver internamente neste estado. Isto tem que ter um ponto final. Mas só queria ainda dizer que, mesmo no que diz respeito à questão do aumento de impostos, quem fez em Portugal o maior aumento de impostos foi este governo. E quem prometeu não fazer, este governo, quem prometeu não fazer foi Passos Coelho. E, portanto, quem prometeu reduzir as gorduras também foi este governo. E quando chegou lá, não reduziu gorduras nenhumas. E o que fez, a não ser reduzir até prestações sociais e deixar a pobreza aumentar em 2 milhões para 2 milhões de portugueses. E isto, de facto, é grave porque requer um entendimento relativamente às políticas sociais
acho completamente diferente e que não é toda do Partido Socialista. Deixem mudar de assunto. Mas só um minuto para isto. Quem congelou as pensões mais baixas foi o Partido Socialista. Quem ainda admitia há um ano atrás que esse era o melhor processo era o deputado João Galamba do Partido Socialista. Agora tem uma bandeira de corte de 600 milhões nas pensões, só mais outra ideia que é esta. A questão solidária, eu volto a repetir o seguinte, a atenção se lembra disto, mas em 2012 houve um perdão de dívida de 81 mil milhões de euros. Aquilo que há 2 dias queria outra vez os gregos era que houvesse mais um perdão de dívida. E a Europa disse logo, aliás, François Hollande disse logo, Deus me livre, nem se toca na questão da dívida nesta altura. Mas para verem o espírito solidário da Europa. 81 mil milhões de euros, se calhar não é nada para o PS, mas eu acho que é o espírito solidário, é este mesmo. E não houve perdão E depois, à Alemanha? na questão das divergências daquilo que se passou lá dentro da reunião, houve 2 matérias que foram logo clarificadas pela porta-voz da União Europeia, já não me lembro o nome da senhora, que disse logo, naquela ideia que Tsipras passou cá para fora, do Varoufakis, em que queriam cortar pensões para pagar ao FMI, não é verdade isso. O que disseram foi que sugeriram à Grécia que subissem a idade da reforma, das idades de reforma, e congelassem as pensões antecipadas, as reformas antecipadas, perdão. O que são Foram completamente diferentes. Meus senhores, deixem-me aproveitar, temos 2 minutos para cada um para falarmos ainda da TAP. Nuno Encarnação começava por si. A verdade é que depois de percebermos quem é que era o vencedor à compra da TAP, começámos a conhecer alguns pormenores, nomeadamente a intervenção possível do Banco Estatal Brasileiro no negócio. Devia ter sido mais transparente, o Governo devia, se calhar, ter mostrado as propostas. Não, eu acho que, quer dizer, um negócio desta dimensão tem que ser feito nos moldes em que este foi feito. Quer dizer, não há ninguém que tenha os negócios, na altura das privatizações, a serem impostos na internet, a dizer, olha, a minha proposta é esta, a outra é aquela. Não se faz isto assim. Quer dizer, só se o Partido Socialista quiser ter uma inovação. Sobrepor-se a esse segredo. Não há interesse público nenhum nesta matéria, numa questão simples, não é nessa ótica da questão do interesse público. Há 2 anos atrás, a TAP tinha capitais próprios na ordem de 200 milhões de euros. Nesta altura tem de 500 milhões de euros negativos. É isto que acontece. Tem uma dívida de mais 1.000 milhões de euros. Sim, por isso este eu não é o problema real. Por isso eu não falo na necessidade de privatizar, é na forma como o fizeram. Não, mas a fórmula é um procedimento normal. Foi posto um concurso internacional e houve propostas e houve uma que ganhou, ponto final. E segundo a qual o Governo achou que era a melhor proposta que viabilizava a questão da TAP. Depois outra coisa, voltamos ao eterno problema. Quem é que punha lá os 500 milhões de euros para reduzir os capitais próprios negativos? Quem é que pagava a dívida de mais de 1.000 milhões de euros? Havia alternativa. Se eram os portugueses, era o Estado. No dia em que fizesse isso, tinha que obrigatoriamente reduzir a frota, tinha que reduzir rotas, tinha que despedir pessoas. Era isso que estava em cima da mesa. A alternativa é entre o A e o B. Foi feita esta alternativa, que me parece que é melhor, porque a TAP está a perder, de facto, eficácia do ponto de vista de gestão. E é evidente que ainda na segunda-feira, Jorge Coelho dizia que a única maneira das empresas também se safarem é haver a sua fusão e capitalização das mesmas com empresas maiores. E exatamente o que aconteceu com a TAP. A solução foi exatamente essa. Vocês tinham essa entrevista no Diário Económico. Por isso eu não estou a inventar aqui palavras. O Jorge Coelho, grande dirigente socialista, apontava que era assim que se resolvia os problemas. E foi resolvido este problema assim. E eu acho que é a melhor forma de o fazer. Ortiz, numa entrevista hoje ao Público, António Costa não quer usar a palavra reversão, diz apenas que é preciso fazer tudo dentro da legalidade para se conseguir que o Estado volte a controlar 51%, ou fique, não é volte que ainda está a controlar 51% da empresa. Dentro do legalmente, parece que o que o Governo conseguiu, de alguma forma, no contrato, blindar essa situação. Isto é uma bandeira política mais do que uma realidade. Não, eu acho que há aqui, por parte do PS, sempre a defesa do interesse nacional. E claro que, no caso da TAP, o caso da TAP é bastante complexo e não é propriamente, como se sabe, a TAP tem um valor, a marca TAP tem valor, as rotas, a manutenção, a forma até como a TAP é vista tem um valor. Agora, e o Partido Socialista não nega que a TAP também precisa de injeção de capital e que só que o Partido Socialista considera que deve ser mantido esse 51% em controle do Estado. Então deixa-me perguntar-lhe uma agora coisa. Vamos ver, agora deixa de ser o Estado português. Agora vendeu-se, se o negócio se concretizar, até ao fim, com os reguladores, num concurso para controlar a TAP apareceram 2 candidatos e nenhum brilhante, não é uma Lufthansa, não são se calhar os players europeus que nós sonhávamos para a TAP. Exatamente. O PS acha que numa situação em que nem sequer o controle está a vender, os candidatos vão ser melhores? Não, o que nós consideramos é o seguinte,
à pressa que aparecem bons candidatos. E nós estamos a 4 meses de eleições e o Governo insiste em vender à pressa um dos maiores ativos que nós temos, porque do ponto de vista estratégico é um grande ativo. E uma empresa é um grande ativo. Claro que com o contributo do próprio Governo para, digamos assim, a instabilidade. Não, e toda a instabilidade criada na TAP, isso não é nada de sumenos em relação ao reflexo das suas contas. Agora, mesmo a questão da reversão, é assim, o PS também acha que os contratos são para cumprir, mas irá fazer tudo no sentido da defesa dos interesses estratégicos nacionais. É difícil as duas coisas. Não, é difícil, mas é possível. É difícil, mas é possível, porque agora também é preciso perceber. O processo é pouco transparente. É preciso perceber também se cumpre as regras europeias. Não é nada transparente porque nem sequer o Governo nem sequer pôs à disposição do PS, nem sequer os documentos, nem quis conversar sobre as alternativas apresentadas pelo PS. E o Governo agora trata de acelerar uma hipotética solução que eu acho que põe até em perigo muitos dos interesses estratégicos da TAP. E como disse, e do país, e como disse há pouco, de facto é reconhecido por todos que é uma má solução. Até Marcelo Rebelo de Sousa, que não é socialista, com certeza, a classificou como dar a TAP. O Dr. Jorge Coelho falou em tese do que significa a associação e a fusão com grandes empresas. Claro. Mas, senhores, muito obrigada pela presença no Em Foco, o comentário de Hortêncio Martins e no Encarnação à Grécia e também à TAP.